Bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos continuar nossa série de resolução de questões de história por assunto. É a parte 3 do nosso vídeo de resolução de questões sobre o nazifascismo. E agora, na questão 1 da parte B, vai ser um texto, vai trazer uma questão, melhor dizendo, da Uniberto São Paulo, que vai dizer assim: Adolf Hitler, alternativa A, publicou o livro Minha Luta em 1925, que contém a ideologia política do nazismo, nacionalismo extremado, antissemitismo e expansionismo territorial são algumas das constantes no livro. Essa alternativa está correta. O Adolf Hitler ele publicou esse livro, Minha Luta, em 1925, em que contém todo o escopo de ideias do sistema ideológico nazista, certo? Que tinha como princípio nacionalismo extremado, antissemitismo, grande ódio aos judeus, expansionismo territorial, dentre outras características, como, por exemplo, pregar a superioridade da raça ariana. Certo? Portanto, a questão A está correta. Vamos ver a questão B para nós eliminarmos. Hitler organizou o Partido Nazista após a tomada do poder em 1933, apoiado pelos partidos nacionalistas. Ou seja, Hitler não organizou o Partido Nazista apenas após a tomada do poder em 1933. Pelo contrário, ele se torna chanceler em 1933. Certo? Portanto, essa alternativa ela está equivocada. Tá bom? Alternativa C. Inspirou Benito Mussolini na constituição do Partido Fascista e auxiliou na marcha sobre Roma em 1922 e na consolidação do poder do Duce em 1924. Tome muito cuidado com isso, por mais que havia uma aliança entre o regime fascista do Mussolini e o regime nazista do Hitler, o regime nazista não foi inspirado no regime fascista do Mussolini. Lembrando que essas duas ideologias de extrema-direita, elas foram consolidadas a partir de parâmetros locais, certo? O nazismo ele é algo produto do processo histórico da Alemanha e o fascismo é produto do processo histórico italiano, certo? E nesse momento histórico, quando o Mussolini ele prega a marcha sobre Roma, certo? Em 1922, a Alemanha vivia sobre a República de Weimar, não vivia sobre o nazismo ainda, tá? Portanto, na questão C, na questão 1, a alternativa C está equivocada e a alternativa D recebeu o apoio de Francisco Franco e a adesão da Espanha à guerra ao lado da Alemanha para atacar a Inglaterra através de Gibraltar. Está equivocado, foi o contrário. O regime do Franco, lá em 1936, quando ele põe fim à República Espanhola e instala o seu regime de força, conhecido como Guerra Civil Espanhola, recebeu o apoio da Alemanha nazista. Não foi o contrário. Não foi o franquismo que apoiou a Alemanha. Foi a Alemanha que apoiou o franquismo na Guerra Civil. Certo? Portanto, a alternativa D está equivocada. Na 1, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 2 da Fundação Getúlio Vargas. Vai falar sobre o Tratado de Versalhes, uma questão extremamente interessante. E ela vai dizer o seguinte: de que maneira o Tratado de Versalhes de 1919 pode ser visto como uma das causas que possibilitou a ascensão do nazismo na Alemanha. Por quê? O que a questão está querendo dizer? Por que o Tratado de Versalhes ele foi visto como uma das causas que possibilitou a ascensão do nazismo na Alemanha? Alternativa A, porque uma de suas cláusulas estipulava a formação do Partido Nacional Alemão, em cuja estrutura Hitler se apoiou. Está incorreto, certo? O Tratado de Versalhes não pregava isso. Bom, vamos na alternativa B. Porque o estabelecimento de um governo dirigido de fora acirrou os sentimentos nacionalistas alemão. Essa alternativa também está equivocada. Por mais que, após a Primeira Guerra Mundial, a monarquia alemã e o Império Alemão tenham sido dissolvido, ele foi substituído, alguns anos depois, pela República de Weimar. E a República de Weimar, formada lá na cidade de Weimar, ela foi um sistema, certo, político, construído pelos próprios alemães, não foi um governo de fora, tá bom? Portanto, essa alternativa B está equivocada. Alternativa C, porque os seus termos particularmente duros
contribuíram para criar dificuldades econômicas e um clima de insatisfação psicológica no povo que seriam habilmente explorados por Hitler. Essa alternativa está correta. O Tratado de Versalhes ele colocou termos tão duros, certo, que prejudicaram a economia da Alemanha, prejudicaram sobremaneira a economia da Alemanha. Isso criou um clima de insatisfação psicológica do povo, como eles colocaram aqui, mas um grande clima de insatisfação. O povo começou a culpar o Tratado de Versalhes, a elite política alemã passou a culpar o Tratado de Versalhes pelas crises econômicas e o Hitler soube galvanizar esse ódio muito bem em torno da proposta nazista, certo? Por isso que Hitler angariou em tão pouco tempo tamanho apoio popular. Certo? Então, foi uma consequência do Tratado de Versalhes. Essa foi apontada pelos historiadores uma das causas que viabilizaram a ascensão de Hitler ao poder, gozando de grande popularidade. Portanto, na questão 2, a alternativa C está correta, a alternativa D vai dizer assim, porque foi assinado por governantes de origem judia, essa alternativa está equivocada, não tem cabimento, e a alternativa E, porque praticamente transformou a Alemanha em protetorado da Itália, onde já se vislumbrava o fascismo alemão. A Alemanha nunca foi, nesse momento histórico, não era um protetorado da Itália, portanto, na questão 2, a alternativa correta é a letra C, em virtude, certo, dos termos econômicos extremamente duros. Quem tiver interesse, leia o livro do John Maynard Keynes, As Consequências Econômicas da Paz. É um excelente livro para entender esse momento histórico. Tá bom? Vamos para a questão 3. A questão 3 vai dizer o seguinte: a 30 de janeiro de 1933, o líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães foi investido nas funções de chanceler da Alemanha. A partir desse momento e nos 12 anos seguintes, o novo governo teve como uma de suas características o fato de: alternativa A, desenvolver uma ideologia fundamentada num princípio de que a liberdade individual é um fim principal da sociedade industrial tecnológica. Essa alternativa está equivocada. Primeiro de tudo, o estudante ele tem que saber do que a questão está falando. A questão está falando da ascensão do nazifascismo, que em 30 de janeiro de 1933, esse líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, chamado Adolf Hitler, que era o partido majoritário no parlamento, ele foi investido na qualidade de chanceler. E é a partir daí que Hitler toma o poder, não com os poderes absolutos, como em 36, após 36, quando ele elimina os demais poderes e consegue tomar o poder ele mesmo, certo? Mas de uma maneira diferente. Então, a partir desse momento, nos 12 anos seguintes, o governo nazista, certo, o novo governo teve como uma de suas características, ele não tinha característica, o nazismo não tem característica de desenvolver uma ideologia fundamentada no princípio da liberdade individual. Portanto, essa alternativa ela está equivocada. O nazismo também não tinha, certo, a pretensão, como diz a alternativa B, de respeitar a existência de diferentes correntes de pensamento, certo, e expressas por numerosos partidos políticos. Lembrando que o nazismo ele não é uma corrente que prega o pluralismo, certo? O nazismo prega o que? A homogeneidade. E você não pode ter numerosos partidos políticos, você tem apenas um, porque é um regime totalitário, é um regime ditatorial e totalitário. Tá certo? Alternativa C é eliminar de seu ideário político os princípios antirracionais de exaltação da força física e da violência. Ao contrário, o nazismo via a violência e a guerra como necessários para purificar o ser humano. Por quê? Da guerra sairia apenas os mais fortes. O nazismo tinha como princípio que tinha que matar as raças inferiores, tinha que matar pessoas com síndrome de Down, tinha que matar portadores de necessidades especiais, pessoas que tinham necessidades de déficit intelectual, autismo, etc, etc, etc. Ele era um regime que você tinha que purificar a sociedade, só os mais fortes poderiam sobreviver, certo? E eles justificaram todo aquele genocídio por esse princípio. A alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer que o nazismo
nega os valores da democracia parlamentar e da filosofia liberal, fonte de inspiração de regimes democráticos corretos. O nazismo, ele é um regime antiliberal. Se por um lado ele é um regime anticomunista, ele é um regime antissocialista, ele também é um regime antiliberal, certo? E o liberalismo é a fonte de inspiração de regimes democráticos. Portanto, esse período histórico na Alemanha, o governo que ascendeu em 1933, o grupo político que ascendeu em 1933, tendo como líder Adolf Hitler, negava os valores da democracia parlamentar e da filosofia liberal, a fonte de inspiração dos regimes democráticos. Portanto, na questão 3, a alternativa D está correta e a alternativa E, promover uma política contraditória, simultaneamente favorável ao internacionalismo proletário e ao internacionalismo financeiro. Essa alternativa está equivocada. Internacionalismo proletário é socialismo. Um dos princípios do socialismo, na linha internacional do marxismo, é o internacionalismo proletário, que é algo que o regime nazista combate também, certo? Portanto, na questão 3, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora na questão 4. A questão 4 vai trazer o seguinte enunciado. A ascensão de Hitler ao poder se deu, ou seja, por que ocorreu a ascensão de Hitler ao poder? Alternativa A, basicamente por meio da força militar, tendo os militares alemães promovido um golpe de Estado em janeiro de 1933, colocando no poder Hitler, até então líder de um partido pouco expressivo em termos eleitorais. Essa alternativa está equivocada e é importante que o estudante saiba que a ascensão do Hitler ao poder se deu por meios eleitorais. Depois que eles tomaram o poder, eles solaparam o Estado Democrático de Direito, incipiente, mas existente naquela época, e instalaram uma ditadura. O Geoffrey Blainey, ele tem uma frase que reduz muito isso. Hitler subiu pela escada da democracia e depois retirou ela, ou seja, ele subiu ao poder pela escada da democracia, depois ele derrubou essa escada. Ou seja, ele utilizou o próprio Estado Democrático de Direito para solapar o próprio Estado Democrático de Direito. Então ele não tomou o poder pela força e ele não pertencia a um partido pouco expressivo. Pelo contrário, quando ele é convidado para ser o chanceler, ele está na qualidade de líder do partido hegemônico, que é o Partido Nacional Socialista Alemão. Certo? Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer que Hitler ascendeu ao poder basicamente através do processo constitucional, tendo sido convidado na qualidade de líder do maior partido alemão pelo presidente Hindenburg a assumir a chancelaria em janeiro de 1933. Essa alternativa aqui é a correta e essa alternativa aqui está correta, certo? Eu acabei de falar que Hitler ascendeu ao poder por meio da Constituição do Estado Democrático de Direito Alemão, da Constituição da Alemanha, que dizia que o líder do maior partido seria o chanceler. Depois que ele assume a presidência, que ele assume a chancelaria, ele começa a solapar as bases da incipiente democracia alemã e instala a ditadura totalitária nazista. Portanto, a questão B está correta e a questão C, basicamente por meio de um levante popular que, tendo começado em Munique, logo se alastrou por toda a Alemanha, levando ao colapso da República de Weimar. Essa alternativa está equivocada, porque quando ocorreu esse levante popular, Hitler já estava no poder. Pelo contrário, Hitler utilizou desse levante popular como uma forma de se reafirmar politicamente e instalar o nazismo, certo? De dar a sua pá de cal na República de Weimar. Certo? A questão C está equivocada e a questão D vai dizer o seguinte, basicamente por meio de um golpe desferido pelos nazistas, que, embora eleitoralmente fracos, contavam com um forte esquema paramilitar que lhes permitiu, em janeiro de 1933, dominar as forças governamentais em Berlim, Munique, Nuremberg e outras importantes cidades alemãs, pondo fim à República de Weimar. Não foi nesse momento histórico que ocorreu isso. Isso ocorreu em 1936, não ocorreu em 1933. Hitler assumiu em 1933, certo? Em 1933, de acordo com o Estado Democrático de Direito, ou seja, pelas regras do jogo.
ele ascende ao poder por meio das regras do jogo, depois ele muda essas regras do jogo ao seu bel prazer. Portanto, a questão D está equivocada e a questão E, basicamente por meio de um acordo eleitoral entre os partidos comunista e nacional-socialista, também está equivocado. Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra B. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos.